Muito bem, agora conversando com o Roberto Rocha, presidente da ANCAT, Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Roberto, é um enorme prazer te receber hoje aqui. Começar esse assunto, como eu te falei agora em off, o meu interesse hoje é a gente entender a realidade social da história, muito além dos números, né? E muito além só do que a gente está vivendo, né, nesse período da pandemia, né? Para a gente começar a nossa conversa, tem números aí pelo Brasil todo falando do aumento da coleta de recicláveis, né, pelas casas, porque muita gente está em casa, né, aumenta a produção e o aumento de recicláveis aumentou a coleta. Mas isso não quer dizer que aumentou a reciclagem, muito pelo contrário, né? Eu queria que você abordasse com a gente a partir desse momento, então, qual que é a realidade atual dos catadores e catadoras pelo Brasil e das cooperativas, né? Pela questão de segurança sanitária, pela questão da insegurança financeira e pelo risco, né, que se corre neste momento. Claro. Paulina, primeiro, obrigado aí por, né, mais uma vez a gente estar junto aí, poder estar, né, colaborando, contribuindo com esse trabalho tão importante que você faz para o planeta e para o meio ambiente e também para os catadores e catadoras de material reciclável, né? A gente passou aí um período, né, no primeiro período que foi o boom da pandemia, né, assim, aquele momento de incerteza para todo mundo, né? Acho que foi um momento muito, muito complicado para a nossa categoria, né? Porque alguns catadores, nós tivemos cooperativas de catadores que pararam seu trabalho por conta mesmo das incertezas que existiam, né? Outras organizações pararam por conta, na verdade, que tem os próprios municípios, né? Fizeram que eles pudessem parar os seus trabalhos também por conta das incertezas. E tiveram cooperativas que são a minoria, mas que também que continuaram seu trabalho, mas com toda certeza e com toda a questão do risco do trabalho, né, por conta que elas tinham que honrar por um contrato de serviço que ela tinha com a prefeitura ou algo no sentido. E também tivemos, na verdade, a situação com os catadores em situação de rua, né, que são os avulsos, né, que são os catadores autônomos, que também tiveram aí tiveram um colapso, pararam, não sabiam o que fazer, enfim, foi muito conturbado. Passando-se o tempo, né, começamos a ver alguns estudos, né, a ver entender um pouco melhor sobre a atuação do vírus, né, sobre a superfície dos recicláveis, e começamos a trabalhar em cima disso no ponto de vista aí, primeiro, o grande boom para nós nesse momento da pandemia, embora toda essa dificuldade que nós tivemos, né, que inclusive fizemos uma campanha nacional, que foi a campanha da solidariedade, que ela está ainda em vigor, né, que tem uma campanha que é Solidariedade aos Catadores, que é uma campanha nacional, que junto com apoio, com uma parceria com a Sodexo, que os catadores estão tendo acesso a um cartão para poder poder contribuir, né, nesse momento que diminuiu a renda dos catadores, mas o impacto desse nosso trabalho na cadeia da reciclagem foi para nós assim foi uma coisa assim que nós não imaginávamos, né? Porque nós sabíamos muito na teoria que até inclusive existem estudos que falam que 90% dos recicláveis passam, né, pela mão dos catadores, tá? Mas isso para a gente é um estudo, né? O informal e o cooperado, né? Desde a central de triagem, desde quem recolhe na rua, né? Geral, os catadores geral, né? Os catadores que estão dentro ainda trabalhando de forma desumana dentro de um lixão, os catadores que estão nas ruas, os catadores nas cooperativas, nas associações, nos seus grupos informais, enfim. Nós estamos falando dos catadores como um todo, né? Então, com essa parada, né, do trabalho dos catadores, a indústria da reciclagem deu um boom, né? A cadeia deu um boom, né? Parou, estagnou, parou. Ficaram super apavorados. Eu estou conversando muito ainda com o segmento. Isso aproximou muita gente do segmento da indústria, né? Da indústria da ponta, porque muitas vezes fica só conversando com o intermediário, mas a ponta nos procurou para conversar. E aí a gente viu, na verdade, duas coisas fundamentais. Primeiro, os catadores, na verdade, são, né, o principal elo né, da alimentação da cadeia da reciclagem, e são os que foram mais afetados no ponto de vista econômico, né? Assim, na verdade, nós não tivemos campanha para
o atravessador, campanha para a indústria, né? Na verdade, eles tinham lá os seus fundos para poder, nesse momento da parada, mesmo com dificuldades, conseguiram parar. Nós não, quando nós paramos, na verdade, tivemos que correr atrás, na verdade, de campanhas, etc, porque faltou alimento dentro de casa, faltou arroz e feijão dentro de casa, né? Então, a primeira reflexão, né, que a gente iniciou a fazer, que é a importância desse nosso trabalho, que precisa ser repensado, e que o trabalho... o outro ponto que nós analisamos também foi o aumento, na verdade, pela própria reclamação dos coletores, porque assim, os números, na verdade, de coleta de resíduos, eles não aparecem, né? Assim, não. Né? Eles são muito escondidos, né? Mas É assim, a gente... que nem notificação do Covid, Roberto. Tem uma subnotificação aí gigantesca no Brasil, né? Porque a gente tem dados das prefeituras e dos governos que são os de coleta, né? Como eu falei, mas mesmo assim é muito incipiente do que é a realidade. Então aí a gente, né, não tendo esse número, a gente escutava muito da reclamação, né, de tanto do setor do próprio setor que coleta lixo, né? Porque na verdade muitas vezes os caras têm um contrato, eles tiveram que aumentar inclusive a frota deles, aumentar o processo deles porque aumentou a quantidade de resíduos, né? Uma porque na verdade nós não estávamos fazendo essa coleta uma vez, né? Uma porque nós catadores, muitas vezes os catadores não, né, não estavam desenvolvendo isso, outros por conta que a coleta seletiva tinha parado, enfim. Isso se notou esse sentido. E também muitas pessoas, na verdade, do setor dos setores dos governos, né, vinham nos conversar com a gente, na verdade, esse aumento dos resíduos nos aterros sanitários. Então, nós entendemos, na verdade, que o trabalho dos catadores, né, na verdade, no ponto de vista da cadeia da reciclagem, ele tem um papel muito importante, que ele não é visto da forma que tinha que ser, né? Então, assim, não é remunerado dentro dessa cadeia do qual ele alimenta, do qual nós fazemos essa alimentação, que deveria ser. E segundo, na verdade, o trabalho dos catadores é um trabalho também essencial, como qualquer outro trabalho. Então, assim, a importância de discutir a questão da essencialidade, né, do trabalho dos catadores é fundamental nesse processo também. Hoje nós temos, na verdade, 2 estudos, e esses 2 estudos, eles que nos dão, na verdade, uma orientação para a gente estar discutindo a retomada do nosso trabalho, né? Um estudo é de um grupo chamado ORES, né, que é o Observatório da Reciclagem, e o outro é do Ministério Público Federal, né? São dois documentos, na verdade, orientativo para nós catadores, que nós estamos discutindo aí essa questão da nossa retomada do nosso trabalho. Mas para essa retomada do nosso trabalho, para haver os protocolos, né, necessários para a retomada, com segurança, etc., etc., isso requer também a exigência requer um custo para isso, né? Então você vai ter que ter borrificadores, o material ficar no período de quarentena, um distanciamento, quem está dentro das cooperativas manter um distanciamento no ponto de vista da coleta, então, da separação dos materiais, então isso também afeta na redução de cooperados na cooperativa. Então, assim, tem todo um processo que tem um custo maior, né, para tudo isso, que precisa ser revisto, além, é lógico, também da educação ambiental, né, porque é importante, na verdade, que os moradores que tenham caso de Covid nesse momento não repassem o material para os catadores, né, que os materiais dos catadores não venham luvas, não venham máscara, né, materiais esses que são utilizados para se proteger do Covid. Então, assim, tem um processo para nós de trabalho, para nós catadores, que vai exigir, na verdade, a educação ambiental com mais força, vai exigir, na verdade, que os catadores passam por uma readequação, né, no ponto de vista da saúde, e essa readequação, na verdade, é lógico, precisa se repensar, por isso quando eu digo, na verdade, a questão da cadeia, porque nós entendemos, na verdade, hoje, que é importante, na verdade, não só os municípios subsidiar os catadores no ponto de vista da essencialidade do seu trabalho, mas também é importante também que a cadeia da reciclagem também comece a rever e remunerar um pouco melhor o trabalho dos catadores. Claro. Eu tenho só mais 2 perguntas, nosso tempo está bem curtinho, vamos ver se dá tempo. Sobre essa questão, é importante...
Oi? Relaxa que eu consegui um pouco, mais uns 15 minutinhos aí, tá? Oba, Relaxa. ótimo, porque é Vai, muito importante a gente esclarecer vai. essas coisas, é muito importante a gente dar visibilidade para justamente, eu até venho falando, Roberto, que esse período só endossou um problema que nunca foi resolvido, né, no Brasil. Exato, exato, Então, hoje está exato. escancarado esse problema e coloco, gente, quando vocês estão mandando para a coleta, não significa que esse material está sendo reciclado. Então, hoje, de maneira geral, né, vocês estão ainda adaptando e vendo esses estudos para ver como é que vai ser essa retomada oficial. Então, hoje, quem está na rua ou quem está trabalhando em cooperativas está se arriscando e está fazendo ainda isso de uma maneira, digamos assim, não de maneira formal ou por orientação da ANCAT, certo, Roberto? É. Por Nós estamos aí, necessidade mesmo, também tem essa questão, exato, né? nós estamos aí agora, na verdade, assim, a gente está atuando ainda, é lógico, né, na nossa campanha da solidariedade, né, mas essa campanha, ela tem aí ela está começando a tomar uma ramificação de outros temas por dentro dela, né? Então, por exemplo, a gente já está com um parceiro adquirindo uma quantidade significativa de EPIs, né? Produtos de limpeza, enfim, materiais que ajudam na retomada e no protocolo, ou pelo menos na emergência desses catadores estar trabalhando, né? Então, Uhum. tem muitos catadores aí já recebendo aí alguns kits, tá? De material de proteção para poder, pelo menos, se proteger, nesse momento aí de trabalhando, porque o catador precisa trabalhar, não tem jeito, né? A gente precisa. Sim, Chegou a hora assim que a gente, puta, não dá, porque assim, a gente sobrevive do material, boa parte dos catadores vive, na verdade, da venda dos materiais. Infelizmente, não tem um pagamento por esse serviço, que é o que nós estamos tanto lutando, né, para melhorar aí a qualidade de vida dos catadores. Então, a campanha de solidariedade, o Movimento Nacional dos Catadores, a Unicatadores e a ANCAT, nós também estamos trabalhando, atuando numa linha de buscar, na verdade, equipamento de segurança, material de segurança. Nós estamos agora com o ORES, né, esses dois documentos que nós estamos fazendo, transformar numa cartilha didática, né, transformar um documento, materialzinho didático, para repassar para todas as cooperativas, para os catadores, para eles terem olhar, para eles lerem, estudarem, verem, né, como que vai voltar a sua atuação, né, com os protocolos que estão ali. Então, assim, nós estamos trabalhando da melhor, de todas as formas para retomar aí esse trabalho dos catadores. Mas acho que tem dois pontos que assim eu vou sempre frisar, que hoje é uma coisa que eu estou usando isso como regra na nossa, né, do nosso trabalho, que não dá para a gente retomar da forma que era antigamente. Né? Nós estamos falando de algo, o né, novo novo, normal tem que ser diferente né, mesmo, né? tem que ser diferente, né? Não só diferente por conta, na verdade, do protocolo de segurança, mas diferente também no olhar para esse trabalhador que é tão importante, né, para o meio ambiente, para a cadeia da reciclagem, para a limpeza pública, que não, né, que não foi visto e está demonstrado, né, oficialmente que uma parada do trabalho desses trabalhadores, qual o impacto de tudo isso, né? Claro. Outro ponto que é bastante importante a gente esclarecer é que esse reconhecimento pelo qual vocês estão lutando e já lutam há décadas, ele está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, não é isso? Isso, exatamente. Os catadores ali, na verdade, é uma das poucas políticas que falam inúmeras vezes, né, dos trabalhadores que são nós, catadores de material reciclável. Porém, né, a gente para baixo, a gente sabe que falta força política, né, dos governantes aí para a gente poder dar o salto, né? Então, assim, eu sempre digo que não adianta ter boa vontade sem política pública, né? Uhum. Então, a gente aí está vivendo aí um momento, acho que da história desse novo governo, que a gente escuta, na verdade, muito, na verdade, da boa vontade, de querer ajudar os catadores, mas na prática, né, as práticas que estão sendo adotadas, os planos que estão sendo adotados, a gente não vê, na verdade, a inclusão e a participação dos catadores nesse processo. Então, a gente tem aí hoje aí esse programa, né, que é o Lixo Zero, Lixão Zero, né, do governo federal, que pouco a gente vê a participação dos catadores no ponto de vista dos planos de coleta seletiva, né? Nós Uhum. temos uma consulta pública agora, na verdade, de um acordo, né, da logística reversa, né, que encerra agora, uma consulta pública encerra agora dia 3, e pouco a gente vê, na verdade, sobre a questão dos catadores, né?
Então, assim, não adianta a gente ter políticas públicas e paralelo falar que eu apoio. O catador não quer ser somente mencionado ou só ser, na verdade, tendo uma... Nós não queremos ter só, na verdade, ser reconhecido como um processo assistencialista, né? Nós queremos, na verdade, ser reconhecido como um operador de um negócio, que é um negócio importante, né, para o meio ambiente, e que precisamos de investimento, precisamos estar consultando as políticas públicas, precisamos de treinamentos, né, precisamos de escola de formação para, né, treinar esses catadores e catadoras de material reciclável para, de fato, cada vez mais melhorar a qualidade e eficiência das coletas, que é para nós entendemos, assim, não só nós, mas vários estudos dizem isso, né, que é o meio mais eficiente, limpo e saudável, sustentável e de inclusão que a gente pode fazer no ponto de vista do ponto de vista ambiental e sustentável. Roberto, estamos chegando já próximo do fim. Eu tenho eu preciso da sua ajuda. Agora eu preciso da sua ajuda muito. Seguinte, julho no mundo é chamado do julho sem plástico, né? Porque, né, a gente trata muito aqui no programa, trata aqui na National Geographic a questão do planeta ao plástico, né? Ou seja, o grande volume de plástico que é colocado, o grande volume de material descartável, né, que é colocado, principalmente plástico, no mercado, no ambiente, né? Ao mesmo tempo, em paralelo, a gente sabe que existe uma grande dificuldade da reciclagem desse material, porque são diferentes tipos de plástico, vêm em qualidades diferentes, enfim, a gente está numa montanha de plástico, né? Com a pandemia se agravou bastante por conta dos deliveries, por conta de isopor, por conta de um monte de coisa. Então, eu queria que você comentasse como é que vocês estão vendo essa questão desse aumento do volume do plástico e dessa dificuldade, se explicasse para a gente se é real mesmo, porque pelo que eu tenho entendido, como tem essa queda, né, como não existe esse trabalho hoje em grande massa dos catadores e das cooperativas, esse material está indo direto para o aterro, está indo direto para o lixão, né? Ou seja, esse material, o plástico que no mundo é 9% reciclado, ou seja, 91% do material não é reciclado, no Brasil está numa média aí de 3%, ou seja, 97% do material não é reciclado. Então, eu queria que você contasse para a gente, na ótica aí da ANCAT, qual que é o problema, né? Se é realmente esse problema, qual que é a realidade do plástico nas cidades brasileiras neste momento, Roberto? Claro. A gente nota, né, na verdade, que assim, as embalagens, boa parte das embalagens são embalagens plásticas, né? E a gente, eu acho que existe, eu acho que o setor do plástico, né, precisaria incentivar melhor, né, esse processo da reciclagem, né? E não só também é importante a educação ambiental, muitas vezes que eles fazem, né, os marketing sobre o, né, nas orlas das praias, enfim. Mas assim, eu acho que precisaria, assim, os catadores estão diretamente, né, com as residências, os catadores estão diretamente com, né, com os estabelecimentos comerciais. Eu acho que precisaria o plástico, porque assim, quando nós coletamos esse plástico, de fato ele é a maioria, mas você vai notar que o valor agregado dele é muito pouco para nós, né? Muito, né? Ele estimula, na verdade, os catadores a fazer esse trabalho, e muitas vezes existem plásticos, inclusive, que não tem um processo de reciclabilidade da forma que deveria ter. Eu acho que esse é um ponto também da questão da reciclabilidade, é fundamental, porque não adianta ter embalagens plásticas que, na verdade, no final, ela acaba ficando encalhada nas cooperativas e desestimulando também os catadores de coletar esses materiais. A gente nota, na verdade, que a quantidade de plástico, né, ela de fato aumentou, né? Somente as cooperativas que continuaram fazendo os seus trabalhos, elas passam essas informações para nós, eu não tenho números agora, mas elas passam muitas informações que a quantidade de plásticos delas aumentaram muito por conta das embalagens mesmo que chegam nas residências, por conta de fast food, enfim, essas coisas todas aí. Agora, assim, para nós, catadores e catadoras de material reciclável, fundamental aí nesse processo é que a indústria do plástico, né, que o setor do plástico, né, as associações de plástico, na verdade, possam sentar com nós, catadores e catadoras de material reciclável, com suas representações, né? Tem a ANCAT, tem outras representações no Brasil que possam tratar a questão dos catadores,
sentar e pensarmos em projetos eficientes. Eu acho que as organizações de catadores têm toda uma possibilidade de criar linhas, né, de unidades de plástico, inclusive para poder ajudá-las, né, na verdade, no índice de melhor reaproveitamento e coleta desses materiais. Mas isso só vamos conseguir se houver, de fato, um diálogo direto com a categoria, direto com os catadores. Não adianta ficar conversando assim, a gente tem muito nesse nosso setor, né? Nós temos atravessadores dos materiais recicláveis, né? Mas também temos atravessadores também nesse setor, né, da inteligência, né, de discutir a questão dos recicláveis, né? Sim. Então você tem muita instituição, empresa, não sei o quê, que quer falar pela gente, quer falar em nome da gente, entendeu? E fica intermediando, pegando projeto, pegando recurso, não sei o quê. Quando chegam as coisas meio montadas para a gente, sem um diálogo com a gente. Eu acho que está na hora, na verdade, dessas empresas tirar esses intermediários da frente delas e conversarem diretamente com quem faz o serviço, né? E quem faz o serviço, quem faz a coleta, quem faz a educação ambiental, quem está diretamente com esses trabalhadores, somos nós, catadores de material reciclável. Perfeito. Minha última pergunta, que eu acho que eu fui atrás dessa informação, mas aí eu queria ouvir de você qual que é a sua recomendação, e é um absurdo se a gente for pensar nessa questão, pelo menos aqui numa cidade como São Paulo, né, maior metrópole da América Latina, e com o volume de pessoas e o volume desse tipo de material, que é a questão do isopor. Roberto, o que faz com o isopor? Sim, difícil, né? Isopor é muito difícil, né? Existem algumas tecnologias, né, que já trabalham com essa coisa do isopor, que fazem o isopor virar um tarugo, né? Mas pela questão do volume dele, né? Ele ser preço muito baixo e o volume muito leve, né? Isso é muito complicado e as embalagens, na verdade, cada vez mais levam esse tipo de embalagem. Eu acho que é importante, né, para nós, a gente colocar aqui para nós também, quanto catador de material reciclável, que é fundamental, né, repensar, na verdade, os modelos de embalagens, né? A gente que é catador de material reciclável não estamos falando para o planeta produzir mais embalagens para que a gente possa ter mais essas embalagens para as cooperativas. Eu acho que a questão da redução, né, desses resíduos, né? Não sei para que, uma vez eu comprei aí, não sei o que eu comprei, tinha uma embalagem de plástico, uma embalagem de papelão, uma embalagem de isopor, enfim, para comprar para dentro de uma coisinha pequena, né? Um produto pequeno. Então, assim, acho que precisa ser repensado essas coisas, porque isso só, na verdade, atinge diretamente o nosso planeta. Essa questão do isopor ainda é uma, né? Eu acho que eu volto como se fosse o plástico, né? Eu acho que o setor, né, ele É um precisa. plástico aerado, basicamente, né? Exato, né? Então, assim, os setores precisam conversar com os catadores, sabe? Eu acho que não só sentar para conversar, porque vendo o catador como uma ferramenta de coleta dele de forma gratuita ou de forma, né? Porque eles sabem que é eficiente, mas sabe também que é de forma gratuita que o catador faz trabalho para eles. Eu acho que as cadeias de reciclagem, sejam ela qual for, precisam conversar com os catadores, precisam pensar como que pode remunerar melhor esse trabalho dos catadores, incentivar os catadores para poder fazer essas coletas, né? Porque só dessa forma, na verdade, que a gente vai começar a ter um pouco mais de resultados mais eficientes nesse processo desses materiais que são materiais mais complicados, né? Como isopor, embalagem de salgadinhos, né? E outros tipos de embalagens que a gente dificilmente consegue fazer a comercialização e não tem muita reciclabilidade. Pelo que eu entendi, então, justamente pelo volume dele, né, as cooperativas, quando, né, estão em funcionamento, tem que armazenar muito esse isopor para conseguir realmente que tenha um valor para que seja comercializado. E tem também, se eu não me engano, poucas empresas que fazem, né, o processamento, a reciclagem, que comprem esse material. Em São Paulo, pelo menos, eu encontrei uma só que faz esse serviço, né? Então, é um problema de um gargalo que continua se usando um monte de isopor, mas, como você falou, né? A gente
não sabe a realidade dos catadores, de quem faz o manejo desse material, e no final da ponta ninguém se responsabiliza, né, por isso, né, no sentido, né, e vocês, catadores e catadoras, ficam expostos justamente literalmente com esse pepino na mão, com esse isopor na mão. Verdade. Com certeza. Não, ele é um dos, né? Tem vários aí, materiais aí que muitas vezes viram pepino para nós aí nas nossas organizações. Boa. Roberto, eu te agradeço muito. Eu queria só reforçar, então, algumas coisinhas, né? Tem essa campanha que você falou que ainda está valendo, tem formas de contribuir com essa campanha, como faz? Claro, as pessoas acessam o site, né? É o www.solidariedade-aos-catadores.com.br e lá tem toda a informação. A pessoa pode ser uma doadora física, uma pessoa jurídica, né? Tem toda lá uma informação, como que está a campanha, como que ela está caminhando, né? Por onde que ela está, qual que são os beneficiários. Enfim, tem todo um processo lá para a pessoa acompanhar e se ela quiser fazer a doação, será bem-vinda a doação, que vai ajudar muitos catadores e catadoras no Brasil. Boa. E neste momento também, para quem está fazendo a seleção do seu material, para quem ainda está justamente, né, organizando e pensando nisso para disponibilizar para a coleta, quais são as orientações que a ANCAT faz, Roberto? O Movimento Nacional dos Catadores, a ANCAT, né, a orientação hoje, na verdade, que as pessoas que separam os materiais, né, não deixam num período, antes de entregar, num período aí, de forma separada dentro do saco, né, num período de 3 a 4 dias, antes de entregar esse material para um catador e catadora de material reciclável, né, não coloque nesse material, mais uma vez, né, nenhum tipo de, né, material que são, né, máscaras, luvas, enfim, né, esses materiais que usam para desinfectar, né, para a pessoa se proteger da questão do corona, porque está vindo muita luva, está vindo muita máscaras, né, e isso está prejudicando muito o trabalho também dos catadores, né, porque quando eles abrem isso, os catadores ficam super apavorados, né, e a gente também, nesse momento, né, assim, de muita incerteza, a gente também pede aos moradores, né, que já tiveram, né, situações do Covid na sua casa, nesse momento ainda não entregue o material para os catadores, né? Até regularizar aí o problema de saúde na sua casa, aí sim ela continua mandando todo o material para a coleta convencional, até que, na verdade, esses moradores, né, essas pessoas se recuperem do vírus. Perfeito. Joia, meu caro Roberto Rocha, parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela tranquilidade, pelas informações né, enfim, tudo e sempre. Catadores e catadoras do Brasil, muito obrigado por segurar essa pemba e vamos junto que o trabalho de vocês nesse novo normal vai ser reconhecido, sim. Obrigada mais uma vez por essa participação, Roberto. Paulina, muito obrigado. A gente que agradece aí todo o apoio, toda a força que sempre você está dando para a gente aí, tá bom? Forte abraço a você também, tá?